Boa tarde, muito boa tarde, meu querido povo do Marajó. A gente começa essa edição do Balanço Geral porque hoje nós vamos falar a respeito desse tema aí, que é desperdício. Já pensou? Isso, para você que está vendo essas imagens, é feijão que foi jogado fora, feijão que pertencia à Secretaria Municipal de Educação de Breves. Ontem a gente começou a falar sobre esse assunto, mas hoje a gente tem a matéria detalhada. Todo esse feijão aí foi jogado fora, é exatamente isso que você está ouvindo. A gente vai discutir sobre esse assunto, trazer matérias completas a respeito dessa situação. Tem tanta gente passando fome na nossa cidade e a prefeitura desperdiçando esse alimento que poderia muito bem ter sido doado a famílias carentes, poderia ter tido uma outra destinação, mas infelizmente é o que está acontecendo aqui. Hoje a gente vai ter a participação do Poder Legislativo, de autoridades do município discutindo, a fala do Sintep também, da representante da área da educação discutindo sobre tudo isso. A gente, como TV independente, temos a autonomia de falar a respeito de tudo isso e de questionar sobre o que está acontecendo com a merenda escolar, com os recursos públicos que pertencem a mim, que pertencem a você. Então, infelizmente, é muito triste tudo o que está acontecendo, mas o nosso compromisso como emissora é de trazer a verdade, doa quem doer, custe o que custar. É a nossa missão de informar você. Mas a gente quer começar essa edição do Balanço Geral falando de coisa boa. Olha só, o Remo venceu mais uma partida na Copa Verde, tá na grande final. O jogo já é domingo e você vai conferir como foi essa partida decisiva para o clube do Remo. Veja aí. O jogo começou equilibrado, com as duas equipes criando boas oportunidades, mas não demorou muito para o Leão mostrar as garras. Aos 15 minutos de jogo, Hélio abriu o placar e repetiu a dose logo no minuto seguinte, fazendo 2-0. O terceiro gol do Leão foi com o Lucas Siqueira, ainda aos 18 minutos de jogo. O Wallace marcou o quarto. E o primeiro tempo já tinha goleada, 4-0. Só mesmo uma grande zebra poderia tirar a classificação azulina. Nós fizemos aquela partida do primeiro tempo com muita eficiência, com muita qualidade. Um time que, se a gente conseguisse manter aquela performance do primeiro tempo, principalmente os 30 minutos iniciais, seria beirando a excelência. É aquilo que todo treinador procura, o time que joga com transições rápidas, o time que joga compactado, o time que propõe o jogo, o time que ataca a profundidade, usa a velocidade no momento certo, transita, faz inversões. Pois não é que o Manaus tentou reagir na segunda etapa? Luiz Fernando descontou aos 9 minutos. O Gavião começou a querer voar e logo depois fez mais um, com um pênalti cobrado pelo Diego Rosa. Aí o técnico Paulo Bonamigo mexeu no time azulino, tentando conter o ímpeto do Manaus. Varley chegou a marcar, mas o auxiliar viu impedimento no lance. Mesmo assim, o Remo não se abateu. E Thiago Miranda fez o quinto, 5-2. Lailson fechou então a goleada, confirmando 6-2 para o Remo e classificação azulina para a final da Copa Verde. Tivemos um gol mal anulado, porque o Varley ele chegou numa linha de trás, ele veio de trás para finalizar. Mas enfim, não tem que julgar a arbitragem. O mais importante é a atitude do grupo, que nos deixa muito feliz. E quem quer ganhar esse tipo de Copa é sempre em cima de dor, de sacrifício, de superação. E isso a equipe mostrou hoje. Paulo Bonamigo também se mostrou feliz com os novatos do clube. O Kevin já deu uma amostra muito positiva no jogo difícil em Manaus. Fiquei muito feliz com a performance dele lá. Infelizmente, nesse jogo ele teve uma pequena lesão na hora que estava fazendo treinamento de penalidade. O Pingo está crescendo, isso é ótimo, com personalidade, num jogo duro, difícil. E eles acrescentaram, eles deram uma soma de qualidade, ele como Lailson, Varley e Dioguinho, que nos deram uma intensidade naqueles últimos 20 minutos ali, importantíssimo, e que nós vamos precisar e muito na decisão. Essa vai ser a segunda vez que o Remo decide a Copa Verde. O Leão esteve na final em 2015, quando foi derrotado pelo Cuiabá.
Dessa vez, o adversário vai ser o Brasiliense, que tirou o Vila Nova nos pênaltis. O primeiro jogo da grande decisão da Copa Verde já está marcado para esse domingo, no estádio Boca do Jacaré, no Distrito Federal, a partir das 3h30 da tarde. A partida da volta acontece na próxima quarta-feira, no Mangueirão, a partir das 4 da tarde. Tá certo, olha, só lembrando que o primeiro jogo vai ser na casa do adversário. Pode trocar de câmera, minha produção, por favor? Na casa do adversário, a gente vai acompanhando toda essa história e verificando como é que vai ser a partida, a competição, para você que está nos acompanhando nesse momento pela Marajó TV HD. Só lembrando que esse primeiro jogo vai ser lá em Brasília com o Brasiliense, mas a partida de volta vai ser aqui no Pará e, sem dúvida nenhuma, os torcedores do Remo vão acompanhar aí, seja através da internet, vai depender muito aí das medidas de proteção contra o novo coronavírus. Agora vamos falar das contratações do Paysandu, ainda falando de esportes. A nossa redação da Record Belém, um sistema de rede, preparou uma matéria para você conferir. Veja aí. Uma das caras novas é o volante Eliezer, de 30 anos, paraense de Abaetetuba, mas que nunca tinha atuado no futebol do estado. Fez parte da base do Santos e tem passagens pelo Mojimirim, CSA, Guarani e Paraná. Ele se junta ao time na pré-temporada em Barcarena já nesse final de semana. O outro contratado é o lateral direito Israel, de 27 anos, que tem passagens por CRB, Marília, Taubaté e Portuguesa Santista. Israel já está com a delegação bicolor em Barcarena, onde o clube está se preparando para o início da temporada 2021. Ontem, os bicolores dividiram o período de treinamentos entre um trabalho na parte física, na academia, e depois, com uma trégua na chuva, trabalho tático no campo. Mais uma das caras novas, o atacante Ari Moura está integrado e já de olho na titularidade. Eu, como todo atleta, busco sempre a titularidade, mas respeitando os outros companheiros, com certeza. E se depender de mim, quero sim estar à disposição para a estreia. E ser titular ou não vai depender do nosso dia a dia. Mesmo longe da torcida, os atletas sabem da pressão dos apaixonados bicolores. E, claro, não querem decepcionar. A gente sabe, né, cara, todo mundo conhece o Paysandu, sabe que é um time de torcida. Haverá sim essa pressão, mas essa pressão é boa para nós também, jogadores, que a gente começa a se cobrar mais e mais. Tá certo, olha só, competição esportiva super importante, tá bom? A gente vai continuar acompanhando aí a preparação do Paysandu para essa nova etapa aí que eles estão se preparando para as competições de 2020. Mandar um abraço aí para toda a equipe da redação de esportes da Record TV Belém, que sempre nos ajuda na produção desse conteúdo e encaminha aqui pra gente, tá bom? Mandar um abraço aí pro pessoal do esporte, também Dorival Oliveira e toda a galera que tá nos acompanhando lá na Câmara de Vereadores. Vamos mudando de assunto, traz as imagens para mim na tela, por favor, minha produção. Deixa imagens na tela para você que está nos acompanhando nesse momento. Você está vendo imagens de uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar. Olha só, nesse momento os policiais estão procurando material entorpecente. Pode deixar, volta um pouquinho o vídeo. Pode soltar, pode soltar. Olha só, os policiais do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, no exato momento em que eles encontraram o material entorpecente. Os detalhes dessa história daqui a pouco a gente vai estar trazendo nessa edição especial do Balanço Geral. Daqui a pouquinho, todas as informações para você dessa apreensão de drogas realizada pelo Grupo Tático Operacional da Polícia Militar. Agora vamos mudar de assunto, que a gente quer falar de coisa boa para você que está buscando uma qualificação profissional, de repente uma nova vaga no mercado de trabalho, quer se repaginar, ter essa oportunidade. A Excel Informática, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores escolas do nosso município, tem tradição, tem nome e agora tem um curso mais que especial, é de atendente de farmácia. O meu amigo Dário tem mais informações, não é isso, Dário? Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, hoje no Brasil já são mais de 80 mil farmácias, um ramo em franca expansão. Na nossa região do Marajó e na nossa cidade não seria diferente. Só que, diferentemente de outros setores da economia, a farmácia ela não é tão impactada, uma vez que a saúde ela é sempre prioridade. A partir disso, a demanda de profissionais sempre cresce no mercado e é necessário que esse profissional esteja qualificado.
Lembrando que nesse curso, quem é que está apto para fazer esse curso e como é que está sendo esse processo de matrículas que vocês estão realizando, Dário? Bom, o atendente de farmácia é um profissional que ele vai atuar diretamente nas farmácias, drogarias, hospitais, ambulatórios. É sempre o primeiro contato com o cliente, com o paciente. Então ele precisa estar qualificado. Pode a partir de pessoas que estão fazendo o ensino médio ou que já terminaram o ensino médio podem estar fazendo o curso de atendente de farmácia. Eu queria reforçar para você que está nos acompanhando que a Excel Informática tem tradição, tem especialistas e falar um pouquinho sobre essa parte técnica que vocês têm de professores qualificados para ministrar esse curso, não é isso, Dário? Exatamente. Nós temos vários cursos profissionalizantes e nós estamos oferecendo o curso de atendente de farmácia. Lembrando que a Excel está com uma vantagem, né? Onde você fazendo a matrícula para o curso de atendente de farmácia, você ganha gratuitamente o curso de atendimento ao cliente. Lembrando também, você pode me perguntar, e a perspectiva de emprego? E a perspectiva salarial? O atendente de farmácia hoje, ele ganha em média de R$ 1.200 a R$ 2.000, já incluso o salário e comissões conforme a rede de farmácia na qual ele vai atuar. Outra situação, nós temos inúmeros cursos por aí, mas o certificado não é tudo. Nem sempre o certificado seria a finalidade final, né, do curso, né? Você precisa fazer um curso profissionalizante de verdade, onde você saia apto para atuar no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Tá certo. Trazer algumas informações da Excel Informática. Deixa o flyer na tela aí, minha produção, por favor. Olha, a Excel Informática na Paz de Carvalho, número 2155, do bairro Centro. Olha só, número de telefone. Anota aí, pode tirar uma foto aí da sua tela para você entrar em contato com a Excel Informática pelo 993046297 ou pelo número 989356323. Lembrando que a Excel Informática tem essa credibilidade. Essa questão de perspectiva salarial. A gente sabe que é um mercado em franca expansão aqui, principalmente em breves, né, Dário? Exatamente. As redes de farmácias, elas estão cada vez mais se expandindo, não só em breves, como na região do Marajó como um todo, né? E cada vez mais demanda profissionais qualificados, aptos e preparados para atender o cliente na sua questão científica, né? Em relação a medicamentos, a patologias que podem ocorrer, claro, sempre com a supervisão de um farmacêutico, né? Mas principalmente a questão do atendimento ao cliente mesmo. Tá certo, aproveite essa oportunidade. Lembrando, olha, eu até anotei aqui as especialidades e as vantagens de você estudar na Excel Informática. Credibilidade de 24 anos, eleita 23 vezes a melhor escola de informática da região, supervisão especializada, sem contar que a Excel Informática está cumprindo todos os protocolos e medidas de segurança contra a Covid-19, com álcool gel, distanciamento, tudo que for necessário para garantir a sua formação e preparação para o mercado do trabalho. Não é isso, Dário? Então, reforçando aí, pessoal, as matrículas já estão abertas, são poucas vagas, não é isso, Dário? Exatamente, as turmas são limitadas até pela capacidade das salas de aula. As aulas são interativas com o professor, que no caso sou eu. Nós estaremos dentro de sala de aula trazendo realidades do dia a dia da farmácia, da parte hospitalar, dos ambulatórios e drogarias. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui, Dário. Aproveitando que a gente está falando de saúde, de atendimento à população e das medidas de segurança também e garantia de serviços de qualidade, minha produção traz imagens na tela para mim dos dados da Covid-19 no estado do Pará. Essas informações foram atualizadas pela Secretaria de Estado de Saúde e a gente já vai para as informações. Olha só, o Pará tem hoje 351.036 infectados pelo novo coronavírus. Desses já se recuperaram 331.483. Infelizmente, óbitos, a gente já ultrapassou a casa de 8.163. A gente tem os dados dos últimos 7 dias que dá pra gente ter uma comparação e uma referência de como está a situação da Covid nos últimos 7 dias. Olha só, quantidade de infectados nos últimos 7 dias, 129, dias anteriores 1.435. Já de óbitos, nós temos aí os números de 24 nos últimos 7 dias
e em dias anteriores 52. Essa alta taxa de óbitos e de infectados e essa redução que a gente está presenciando agora é graças às medidas que o governo do estado tomou de lockdown em algumas regiões e de suspensão de viagens em algumas áreas específicas, que inclusive aqui o Marajó estava, mas que agora foi flexibilizado, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com muito mais balanço geral, com informações atualizadas de muita coisa que está rolando nesse momento aqui em Breves e nas cidades aqui do arquipélago. Um instante só. Já estamos de volta, muito obrigado pela audiência, pela companhia. O pessoal que está interagindo com a gente pode trazer o nosso QR Code na tela para você participar do nosso telejornal, interagir com a gente, mandar a sua mensagem, trazer a sua sugestão de pauta, denunciar, mostrar como está a sua rua. Meu amigo, a gente faz muita coisa aqui na Marajó TV, pode interagir com a gente, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, você vai vir direto para o nosso WhatsApp, já vai participar com a gente da nossa programação, dá a sua sugestão, o que é que você quer ver aqui no nosso telejornalismo, a gente vai ter o maior prazer de interagir com você. Olha só, ainda falando da Covid-19, o Pará deve receber 1,5 milhão de doses até março para combater aí essa pandemia que infelizmente já tirou muitas vidas aqui no estado. A gente vai conferir os detalhes nessa matéria, veja aí. A primeira remessa deve ser entregue até o dia 24 de fevereiro, segundo o ministro afirmou em reunião com o governador do Pará. Essa foi uma das medidas anunciadas de combate ao Covid-19 após o aumento de casos na região oeste do estado devido à nova cepa do vírus. São 5.500 municípios aproximadamente. Imaginem, um país dessa dimensão conseguir colocar vacinas em todos os municípios simultaneamente. Isso é muito importante. Isso daí é mérito das gestões de estado e município. E o município na ponta da linha é o que é o responsável pela execução da vacinação. O anúncio foi tratado de maneira otimista, já que o Pará encontra-se em último lugar no ranking brasileiro de vacinação, com 2,10% da população imunizada. De acordo com o governador, com a remessa, 100% dos grupos de prioridade deverão ser vacinados em até 30 dias. Portanto, nos próximos dias, já chegando um novo lote, a partir provavelmente do dia 24 de fevereiro, nós teremos o encaminhamento de um novo lote e a certeza de que até o final de março nós chegaremos a este montante de mais 1,5 milhão de vacinas. Outras ações do governo no combate à pandemia também foram anunciadas, como a entrega do Hospital de Campanha de Santarém, envio de 645 cilindros de oxigênio e abertura de 250 leitos exclusivos para o tratamento da doença. Isto permitirá com que nós possamos, nos próximos 45 dias, chegarmos a toda a população de até 60 anos em todo o estado, também atender a todas as pessoas que tenham comorbidades em saúde, viabilizar vacinação para deficientes, para quilombolas. As comunidades indígenas já foram contempladas e podendo já avançar inclusive em outras faixas de idade. Tá certo? Super importante, olha só, mais uma vez a gente pedindo para a Secretaria Municipal de Saúde, não só aqui de Breves, mas para os outros municípios que nos acompanham, para que nos mantenham informados. A gente está buscando essa informação junto aos servidores de como está o trabalho de vacinação, como é que está tendo esse andamento e bem como a quantidade de doses que ainda tem nos municípios aqui da região. É um assunto de interesse da comunidade, nós vamos continuar cobrando, pedindo, acompanhando, indo atrás. Nós não abrimos mão de informar a nossa população a respeito dessa campanha de vacinação, bem como do andamento dela aqui nas cidades do arquipélago do Marajó. Meu amigo Rodrigo Souza já está posicionado aqui nos nossos estúdios para que a gente possa bater um papo sobre os assuntos mais relevantes da internet, o que é que está rolando aí na internet relacionado à notícia, é o assunto do dia. A gente vai vir com o Rodrigo Souza para trazer esses detalhes. Rodrigo, tem muita coisa
coisa aqui nas redes sociais, muita coisa na internet. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Marlon, muito boa tarde aí os nossos telespectadores da Marajó TV. Inclusive, Marlon, a gente conversando fora, dá muito assunto aqui dentro do programa hoje, né? Muita coisa e assunto do interesse da comunidade. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive com a presença de representante aqui do Poder Legislativo, que já está aqui na Marajó TV, falando a respeito dessa solicitação que os vereadores fizeram para pagamento imediato dos servidores da educação, entre muitos outros assuntos. Quais foram os temas que você selecionou aí para a gente conversar, Rodrigo? Tá certo, Marlon, boa tarde, gente. Sextou aqui na Marajó TV, sextou dentro do Balanço Geral. Lira e Pacheco, presidentes da Câmara dos Deputados em Brasília e do Senado Federal, mantêm votação de auxílio e de medidas aí de ajuste. As votações de recriação do auxílio emergencial e de medidas de corte, de gastos obrigatórios estão mantidas, disseram ontem, dia 18, os presidentes da Câmara e do Senado Federal. O compromisso foi acertado após almoço entre os dois e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Ramos. Assim como na semana passada, Marlon, o encontro ocorreu na residência oficial do presidente do Senado, segundo Pacheco. O Senado começará a discutir a PEC emergencial na próxima semana. Decisão que foi tomada durante a reunião de líderes do Senado feita nesta quinta-feira ontem. Ele afirmou que o relator da PEC, senador Márcio Bittar, incluirá no parecer uma cláusula de calamidade que permitirá que a recriação do auxílio emergencial não viole aí o teto de gastos nem a meta fiscal para 2021. A gente sabe, Marlon Nascimento e telespectadores do Balanço Geral, que toda e qualquer situação de um executivo, Marlon, tem que passar pelo legislativo. E em Brasília não é diferente, Marlon. Vamos lá, temos mais assunto aí, Rodrigo? Vamos lá para mais um assunto. Um assunto aí que deixou muita gente feliz, principalmente os torcedores do Remo, rapaz. Isso, a gente trouxe a matéria bem no comecinho dessa edição, muita coisa que bacana! Mas já que a galera tá fazendo a festa, Marlon? Tem uns que estão felizes, outros estão tristes aí. O pessoal do Papão tava torcendo contra, mas vamos Como lá. Você ressaltou agora há pouco, o Remo, ele goleou, cara, o Manaus e está na final da Copa Verde, O Remo volta a disputar uma final da Copa Verde após 5 anos, A classificação veio com a goleada de 6-2. 6-2 em cima do Manaus, ontem, quinta-feira, dia 18. Então, já que você já começou o programa falando de Remo, da vitória do Remo, a gente vai continuar essa festa até sei lá quando. Porque bora o Remo ver a final, merece, Bora ver a final. Bora ver a final, então. Eu não torço nem pra Remo, nem pro Paysandu. Acho que eu vou torcer pra um time lá de fora pra não ter briga, que eu não posso brigar com a nossa audiência, Rodrigo. Eu não brigo com a audiência. Eu, como paraense, vou torcer pro Remo. Mas vamos então, seguindo aqui para mais informações. Coloca na tela pra gente aí. O Pará deve receber 1,5 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 até o final de março, gente. O Pará deve receber do Ministério da Saúde 1,5 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 até o final do mês de março. O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, como a gente viu agora há pouco aqui dentro da programação, Abre aspas, as palavras do governador. O Ministério da Saúde, através do ministro Eduardo Pazuello, acaba de confirmar que o Pará deve receber 1,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o final de março. Publicou o chefe do nosso executivo paraense na sua rede social no Twitter. Isso é muito importante. O ministro, o Ministério, o ministro aí da Saúde estava no estado do Pará ontem, teve um encontro, como a gente viu agora há pouco as filmagens aqui dentro do Balanço Geral. Isso é muito importante para o nosso estado do Pará, o governo federal olhar um pouco mais para a gente, Marlon? Precisamos disso. Olha, só lembrando que a ministra Damares tem novidades aqui para nossa comunidade. Amanhã a gente já vai trazer algumas coisas aí repassadas pela assessoria de comunicação da ministra Damares. Está vindo muita coisa boa para o Marajó nos próximos meses, tá bom? Vamos continuar falando aí de novos assuntos, Rodrigo. Ainda tem mais coisas aí? Vamos lá, Marlon. Assim como eu e assim como você e todos os nossos telespectadores, a gente quer ver a ministra de volta aqui em breves, Mas ela já vai vir aqui semana que vem, não se preocupa, mas é de forma online. Se Deus quiser. Gente, coloca na tela para mim aí, Revista Time, Marlon Nascimento e telespectadores do Balanço Geral. Revista Time elege Guilherme Boulos e Anitta, 2 das 100 lideranças emergentes globais. Agora só tem um detalhe.
O ex-candidato Guilherme Boulos a prefeito de São Paulo e a cantora Anitta, eles eram os únicos brasileiros nesta edição de 2021. Nossa. Prefiro nem comentar. Vai ficar calado nessa, Rodrigo. Sem dúvida. Vamos aqui para mais um assunto. O decreto estadual 800/2020. Gente, vamos lá, o que é que tem de novidade aí? Alterou algumas medidas nas regiões de bandeiramento laranja. Vamos conferir aí na tela. Ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações em locais públicos para fins recreativos, né, com audiência superior aí a 50 pessoas. Estão liberadas as arenas e esportes coletivos. Bares podem voltar a funcionar seguindo aí as regras de restaurantes e lanchonetes. Aumento do limite de músicos, que antes era de 2, Marlon Nascimento, era apenas 2 músicos liberados, agora até 6 músicos. Essas medidas, vale lembrar, que já estão aí funcionando a partir de hoje, dia 19 de fevereiro, tá certo, gente? Fiquem muito bem informados aqui no nosso resumo do dia, dentro do programa Balanço Geral, na Marajó TV 27.1. 27.1. Marlon Nascimento segue daí. Eu desejo para você, Marlon, e para os nossos telespectadores um final de semana abençoado por Deus, que nós venhamos sempre a buscar as coisas do bem, da fraternidade e do amor em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço, Marlon. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Vamos continuar falando de coisa boa. O presidente da República anunciou redução de impostos aí relacionado ao gás e ao diesel. Vamos conferir esse comunicado. Hoje à tarde, reunido com a equipe econômica, tendo à frente o Paulo Guedes, decisão nossa. A partir de 1º de março, agora, não haverá mais qualquer tributo federal no gás de cozinha, ad eterno. Então, não haverá qualquer tributo federal no gás de cozinha, que está em média, hoje em dia, R$ 90 na ponta da linha, lá para o consumidor lá. E o preço na origem, vamos assim dizer, está um pouco abaixo de R$ 40. Então, se está 90, os 50 aí é ICMS, Imposto Estadual, e é também para pagar ali a distribuição e a margem de lucro de quem vende na ponta da linha. Nós temos agora que achar uma maneira, Tássio, de mostrar para a população, né, quanto é que é o ICMS de cada estado e sobra então a margem de lucro da distribuidora, né, e o valor da distribuição, para o pessoal saber quem é que realmente, porventura, está abusando aí para vender aí o gás na ponta da linha. O que foi decidido hoje, né? A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por 2 meses. Sabe, Tarcísio? Então, por 2 meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por 2 meses? Que nesses 2 meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, você tem que mudar alguma coisa, vai acontecer. Olha só, a gente vai continuar acompanhando. Essa medida é de fundamental importância. A gente vai ter a participação do vereador Enaldo, que foi indicação da Câmara de Vereadores de Breves para participar desse momento. Daqui a pouco ele vai entrar, mas eu quero aproveitar a deixa para falar sobre um assunto que está circulando nas redes sociais. A gente tem imagens aí, minha produção, a respeito da Feira do Açaí, que está sendo muito questionado, a cobrança de impostos sobre esse alimento. Eu quero deixar bem claro, isso aqui é a nossa opinião como instituição 100% independente. Hoje a gente vê exemplos do governo federal, do governo estadual, reduzindo impostos, tentando facilitar a vida das pessoas. Hoje, a partir de hoje, a Marajó TV começa uma grande mobilização de arrecadação de alimentos junto a empresários, a população de um modo geral. Nós recebemos aqui na nossa emissora quase todos os dias pessoas, às vezes pedindo dinheiro para comprar um pão, para comprar um prato de comida, porque o filho está na sua casa que não tem o alimento. A gente tem hoje exemplos de pessoas que estão passando fome, literalmente, e a gente vê uma história como essa que a gente está repercutindo, de pessoas sendo impedidas ou com uma taxa abusiva de impostos relacionados. Deixa eu só deixar bem claro,
é um direito, a prefeitura precisa arrecadar, a gente tem que deixar isso claro à população, mas que essa arrecadação, pelo menos nesse período de pandemia, que a gente possa pesar mais leve no bolso do consumidor, pesar mais leve nas pessoas carentes que realmente precisam desse auxílio. Daqui a pouco a gente vai discutir mais sobre isso com a presença do vereador Enaldo Aguiar, mas antes disso a nossa produção preparou uma matéria a respeito também de um outro assunto polêmico, que é o desperdício de feijões que estariam guardados e que foram comprados com dinheiro público e estariam sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Breves. Confira a matéria. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão? Não. O feijão não chegou no prato de quem deveria. De acordo com o Conselho da Alimentação Escolar, foram descartadas aproximadamente 2 toneladas do produto no lixão de Breves. O alimento, que seria para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, ficou inapropriado para o consumo. Segundo a presidente do CAI, o fato lamentável aconteceu por conta da irresponsabilidade da gestão municipal. É que desde dezembro de 2020, era para estar sendo viabilizada a continuidade da entrega do kit da alimentação escolar. Infelizmente, é verdade. No dia 4, nós tivemos conhecimento, uma denúncia de que alguém havia visto sendo retirado da DAI um quantitativo expressivo de feijão. Então, nós fomos até a DAI, O CAI foi até a DAI, averigou de fato, realmente. Temos hoje, nos foi encaminhado o relatório da Vigilância Sanitária, que foi buscar, na verdade, estes 1.500 fardos de feijão e mais um quantitativo de macarrão não muito expressivo. Na documentação da Vigilância Sanitária consta, além do feijão, 6 fardos e 11 quilos de arroz, 2 pacotes de macarrão e 37 latas de salsicha ao molho. A Diretoria de Assistência ao Estudante, a DAI, local em que se armazena a alimentação escolar, fica localizada aqui na Avenida Presidente Getúlio, bairro Centro. Olhando aqui de fora, é possível observar um prédio bastante antigo. A impressão que temos é que, recentemente, a estrutura recebeu pintura. Quem trabalha na parte interna diz que a situação lá dentro também não é agradável. O Socorro Marques afirma que procura órgãos competentes para estar formalizando a denúncia junto ao Ministério Público. Então, agora, por conta de tudo isso, eu estou aguardando só um relatório da Vigilância Sanitária que eles ficaram de encaminhar, porque também tem a situação do espaço, além desse, já deveria ter sido providenciado a entrega desse alimento que lá está. Tem também a questão do espaço, que há tempos o CAI já denunciou, a própria Vigilância Sanitária, o MP, na questão daqueles estragos de 2019, não sei se você lembra, que o CAI também denunciou, e foi denunciado a necessidade da revitalização desse espaço. Então, infelizmente, é real. Nós estamos fazendo, hoje nós estávamos fazendo, eu pedi, já foi pedido, já recebemos o valor das notas do feijão para a gente ter em valor real, quanto foi aproximadamente. Não posso lhe dizer com precisão ainda, porque eu não estou aqui, mas é um valor muito alto, 24 mil e pouco só de feijão, fora os outros produtos. Infelizmente é real. Como a gente encerra essa matéria, infelizmente é real. Mas para você entender por que esse feijão foi descartado, por que toda essa quantidade aí de feijão foi jogada fora, nós procuramos a Vigilância
de saúde aqui do nosso município, que foi a entidade que fez todo esse acompanhamento, que verificou a inutilidade desse feijão. Lembrando que todo esse material estava guardado dentro desse prédio e estava com a validade, segundo o que foi nos repassado pelos próprios fiscais, o material estava com a validade em dia. O problema estava no armazenamento dele, da forma como foi armazenado. Mas para você entender, veja aí. A nossa equipe de reportagem procurou a Divisão de Vigilância Sanitária para saber como que se deu esse processo de vistoria na Diretoria de Assistência ao Estudante, como que foi todo o processo de fiscalização e a fala do profissional em relação às condições da merenda escolar e também do prédio. Conversamos com o Nilton Sardinha, coordenador deste departamento, que deu detalhes sobre o assunto. É assim, a vistoria, ela partiu por solicitação, tá? Solicitação da própria divisão do DAI, né? De atenção ao estudante, tá? E do conselho, do conselho do estudante, tá? Então, existiam lá uns alimentos que eles suspeitavam que não estavam próprios para consumo. Então solicitaram para a gente e nós fomos lá fazer a avaliação desses produtos, tá? E de fato esses produtos não estavam mesmo próprios para o consumo. Apesar de eles estarem ainda dentro do prazo de validade, mas eles estavam foram armazenados em local que facilitou a deterioração desses produtos, tá? Então alguns com presença de insetos, outros somente com aspecto de mofo, entendeu? Então, diante disso, nós fizemos um recolhimento desse material, desses alimentos. Tá? Além do feijão, Nilton, tem uns outros alimentos na lista, né, na relação? Sim, na verdade, o grande foco era o feijão, né? Mas tinha outros alimentos, tá? Tinha macarrão, que era quantidade pouca também, mas tinha macarrão, outros produtos que são latas amassadas, mas na verdade a grande questão era o feijão. Nessa situação de descarte do feijão, é importante dizer que não existe processo de incineração para o feijão. Esse feijão ele foi descartado apenas, não tem como incinerar, tá? Esse que é o fato, tá? Mas aí nós fizemos descarte desses produtos, tá? E também não tem como doar. Tá? Por conta de legislação, por conta do alimento não estar próprio para consumo, já foi recolhido justamente por isso, então essa possibilidade é descartada. Aí quer dizer, um alimento que hoje estaria servindo aos alunos foi jogado fora. Como foi falado em entrevista, quem pagou o preço foram os estudantes, foi a população. A gente segue acompanhando esse caso, já que a gente sabe da grande relevância de tudo isso, tema que também é debatido na Câmara Municipal de Breves. Richelle Alves para o Balanço Geral Marajó. A Richelle falou que esse tema foi discutido na Câmara e falando sobre esses trabalhos dos últimos 2 dias, a gente já tem aqui a presença nos nossos estúdios do vereador Enaldo Aguiar, que foi a indicação da Câmara. A gente vai estar sempre trabalhando a participação do Legislativo com a escolha dos próprios vereadores. Não é nós que vamos lá dizer quem é que vai vir aqui, os próprios vereadores vão fazer essa seleção para representar todos, para representar o Poder Legislativo. Então hoje está aqui com a gente o vereador Enaldo Aguiar para falar justamente a respeito dessa avaliação. Vereador, como é que vocês tomaram conhecimento disso e quais são as medidas que vocês estão tomando para, de alguma forma, evitar com que isso aconteça novamente aqui em Breves? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu recebi essa informação através de um cidadão que me encaminhou com mensagem pelas redes sociais e não pude ir pessoalmente lá no que todos conhecem como lixão, pedi para que um colaborador do nosso trabalho pudesse fazer as imagens e trouxesse para nós. Na quarta-feira, houve uma reunião na Câmara com a categoria dos trabalhadores de educação e onde esteve presente o presidente do CAI e o presidente também do Conselho do Fundeb, juntamente com a secretária de Educação. E eu perguntei a ela, e até fui o primeiro a levantar o tema dentro da Câmara, perguntei a ela se ela tinha o conhecimento disso e como se deu todo esse processo. E aí ela respondeu da medida do possível e a própria professora Socorro Cunha, que é a presidente do Conselho, representante do Conselho,
ela nos esclareceu o que tinha acontecido. E a gente tem em breves um conselho muito atuante, por sinal, na pessoa da Socorro e de seus membros, né, que faz realmente o seu trabalho, e que já estão aí fazendo o acompanhamento, fazendo as investigações, buscando as informações necessárias para encaminhar como denúncias depois essas questões. E no momento daquela reunião, o presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Serafim, que foi quem me designou para vir aqui nesse momento, também ele levou esse tema à assessoria jurídica do Poder Legislativo para que eles possam fazer todo um estudo e de que forma a Câmara vai se manifestar daqui para frente em relação a essa questão, né? A gente ainda estamos no aguardo desse parecer da assessoria jurídica da Câmara para saber como nós vamos atuar em relação a essa situação. O certo é que o próprio Conselho já fez a sua parte, está fazendo, está encaminhando as denúncias aos órgãos competentes, no caso ao Ministério Público, para verificar. É inaceitável que a gente, na situação que estamos vivendo, um país todo, um município, uma questão de uma pandemia que agravou a vida de todos, e a gente vê alimentos sendo descartados, e um alimento que já foi adquirido pelo poder público, já era para ter sido entregue às crianças, aos alunos, que mesmo não tendo aula, mas têm o direito à alimentação escolar, vendo esse material ser desperdiçado. E a gente também vê que isso já não é a primeira vez que isso acontece dentro do departamento da merenda escolar do município, onde se guarda, onde se armazena esses produtos. Isso já não é a primeira vez. As pessoas não têm esse cuidado e é um tempo longo. Esse produto, pelo que nos foi repassado pelo Conselho, e a própria secretária, foi adquirido em setembro do ano que vem. E tinha ainda uma data de validade muito longa, né? Então, foi realmente descuido, foi realmente descompromisso com a questão pública e descompromisso com o dinheiro. Hoje, 1 quilo de feijão, acredito que deva estar aí em torno de R$10. Na verdade, se você desperdiça aí 2 toneladas, aí você jogou fora R$200 mil praticamente do dinheiro público. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Isso aí, há um crime de responsabilidade, não é verdade? Há um atentado diretamente à dignidade da vida da pessoa humana, porque o ser humano vê o alimento sendo jogado fora na sua cara, mas depois que ele não pode mais consumir, né? Verdade, e é uma outra situação, é o descarte desse alimento da maneira com que ele é feito. Na verdade, num local, são N fatores num que vocês estão onde avaliando. a gente já tem um problema, onde pessoas ali buscam algo para a sua subsistência, né? Tem muita gente que trabalha ali naquele lixão, e quem me garante de que pessoas não levaram parte disso para o consumo depois dele ter sido descartado. Então, toda é uma situação que envolve aí. Eu acredito que a própria Câmara, o próprio Conselho e o Ministério Público tem que verificar, buscar, apurar os fatos, saber quem é o responsável disso e dar uma resposta para a sociedade. O que não mais podemos permitir é que o dinheiro público seja jogado no lixo. Isso não é mais possível. Então, a gente precisa ter essa questão, sem apontar dedo para ninguém, sem achar isso, aquele ou aquilo outro, mas buscar a verdade. Então, a solução de tudo e isso buscar a solução. E principalmente daqui para frente, estar atento para que coisa dessa natureza não venha mais acontecer no município. Vereador, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para falar a respeito de assuntos econômicos do nosso município. A gente vê o nosso mercado, a comercialização de produtos em si praticamente parada. A gente vê muita gente passando necessidade e isso a gente sente na pele porque todos os dias estamos em contato direto com a comunidade na rua, pelas redes sociais. Eu acredito que vocês como vereadores da mesma forma estão tendo esse mesmo desafio. O que é que vocês avaliam dessa situação da tarifa e dos impostos que estão sendo colocados quanto ao açaí, que é um produto de fundamental importância para a alimentação do cotidiano e que hoje, pelo valor que está, com essa média de 15, 12, já teve locais aí que chegaram até R$20 o litro do açaí, as pessoas, as famílias mais carentes não têm acesso a um produto que está aqui, que está no nosso quintal, que é produzido aqui para o nosso povo. Esse é um outro tema muito importante e que o município tem que se debruçar em cima disso. A gestão tem que estar atenta. Nós vivemos um momento difícil do país, do município. A gente tem um número de pessoas desempregadas e muitos desalentados muito grande. Nós temos, por dados estatísticos dos órgãos competentes, que aproximadamente 4.000 pessoas em breves passam fome. Então, é muito triste essa questão. E ver de que
um alimento que é a base, um produto que é a base do alimento do Marajoara, do Brevense. Ele está num preço tão grande que as pessoas com uma renda baixa não têm mais condições de consumir. Antigamente, comida de pobre era camarão, peixe e açaí. Hoje isso não pode mais ser consumido na mesa das pessoas mais carentes. Então, nós precisamos tomar uma providência disso. O município tem uma taxa, né, que foi estipulada no Código Tributário Municipal, de cobrar a comercialização desse fruto, desse produto. É uma taxa alta, 5% do valor do produto, né? Então vamos calcular aqui, se hoje a lata do açaí está custando essa média de R$100, 5%... Dá R$5 a mais. R$5. Né? Isso quem paga diretamente é o fornecedor. Mas isso acaba sendo distribuído na bandeira e acaba chegando no consumidor, que é quem paga a conta realmente. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com o senhor, vereador. Então, o batedor do açaí, aquele que está comercializando o açaí direto, ele tem os seus impostos, eles têm a sua tarifa. A pessoa que vem comercializar o açaí, ele tem mais imposto e a sua tarifa. O senhor não acredita que esse tipo de cobrança, assim, a gente sabe que hoje a gente teve um exemplo antes da gente começar essa discussão, que é do presidente, está reduzindo os impostos do gás, do óleo diesel para facilitar a vida das pessoas que estão precisando desse produto. O gás aqui está a média de 105, a gente fez um levantamento aqui, 105 o gás na maioria das vezes, tem locais mais caros, tem outros um pouquinho mais barato, mas é essa média. Hoje o município haveria essa possibilidade de, pelo menos nesse período de pandemia, ter uma redução, se não pudesse zerar, mas que tivesse uma redução para tentar de alguma forma fazer com que esse produto se tornasse mais barato e chegasse até a mesa do consumidor de forma mais barata? Por esse momento que nós estamos vivendo esse problema, seria até aceitável que fosse suspenso a cobrança, tudo bem. Mas se isso não for possível pela gestão, e eu já tenho trabalho disso em relação ao ano passado, outros colegas da Câmara também apresentaram isso, e nós já apresentamos esse ano. O município deve ter uma lei, eu acredito que seja de 2015, que ela autoriza o Poder Executivo a reduzir em até 50% todas as taxas municipais. Então, não abre mão delas, mas autoriza ele a reduzir. Então, você poderia hoje reduzir até 50%, se fosse no máximo, isso de 5 para 2,5%, isso já aliviaria um pouco mais a carga aí. Dizer que a taxa não vai para a bandeira, vai. Esta é a grande vilã do preço do açaí, também não é sozinha. Nós também temos que entender que nós estamos vivendo na entre safra do açaí, o produto está mais escasso e são mais gente consumindo. Eu digo para todo mundo que antes a gente disputava o consumo do açaí com nós mesmos, né? Hoje nós estamos disputando com quem está do outro lado do Atlântico, não é verdade? Porque o açaí está sendo comercializado de forma internacional. Então a gente precisa ter essa questão. Por conta disso, na quarta-feira, eu estive na Feira do Açaí, acompanhado do vereador Neto e do vereador Teni. Então nós estivemos lá, fizemos uma abordagem, conversamos com fornecedores, conversamos com batedores, conversamos com os servidores públicos que trabalham lá e acreditamos que o caminho para isso é uma construção de uma proposta no diálogo para ver se a gente consegue encontrar. Diante disso, eu apresentei ontem, foi votado ontem mesmo, um requerimento na Câmara Municipal, criando uma comissão para ouvir as partes e apresentar de forma muito rápida um relatório de uma proposta ao Poder Executivo para ver o que a gente possa melhorar na comercialização do açaí. Melhorar para que o sustento das famílias elas possam ser um pouco mais branda, não é verdade? Para que possa facilitar o alimento chegar na mesa do consumidor final. Então, é uma discussão muito ampla, a legislação garante que o município cobre os 5%, não há flexibilização, se não ser pela lei, de baixar até a metade, e isso poderá ser feito, mas também outras questões. Se a gente tem um diálogo melhor, uma conversa melhor, todos juntos, buscar uma solução para isso. Quem sabe até nesse momento o próprio Poder Executivo, na pessoa de Sua Excelência o Prefeito, poderia até encaminhar por decreto ou por um projeto de lei, né, pedindo celeridade para suspender por tempo determinado, talvez até que se passe a pandemia, para ver se a gente conseguia buscar uma outra solução para isso. Então a gente tem ideias para contribuir. Digo para todos, o Poder Legislativo tem
há condições de fiscalizar. Mas qual é a condição de fiscalizar? Se eu chegar na Feira do Açaí, o fiscal estiver aplicando a lei e cobrando 5% do barqueiro, ele não está cometendo irregularidade. Então, eu estou acompanhando um trabalho que está aparentemente correto. Aí vão dizer para mim assim, mas em que está sendo gasto o dinheiro? Já é um outro desdobramento do serviço, tá entendendo? Aí a gente vai ter que ir para uma outra seara, não mais para essa, já é para uma outra situação. Então, vereador, a gente, antes de entrar nessa conversa, eu pedi para a nossa produção dar uma olhada no site da Transparência, interligado também ao site da Prefeitura. A gente, inclusive, solicita da Prefeitura que faça a sua atualização relacionada à prestação de conta dos gastos públicos da gestão municipal que ainda não estão publicados no site da Prefeitura e que é, por lei, obrigação da gestão municipal dar esse livre acesso à população, não só aos veículos de comunicação, mas à população. Vereador, nós estamos vivendo momentos difíceis com a questão do fechamento de muitos setores. Na minha humilde opinião, os decretos que foram estipulados hoje aqui, a gente precisa ter uma redução no tempo de definição de decreto. Hoje a gente teve decretos que foram anteriormente, agora nessa gestão teve decretos que foram publicados com validade de 30 dias. A gente sabe que essa pandemia, a gente tem uma alteração de semana em semana praticamente, é uma data muito longa. E eu queria saber a opinião do Legislativo. Para você que está chegando agora na Marajó TV, a gente está tendo a participação do vereador Enaldo, representando o Poder Legislativo de Breves, nessa conversa falando sobre assuntos econômicos aqui do nosso município. O que é que o senhor avalia essa retenção de recursos que o governo municipal está fazendo na hora de pagar o salário de um servidor, que inclusive foi discutido na Câmara e foi proposto por vocês o pagamento imediato dos servidores da educação? A gente tem servidores aí da Secretaria Municipal de Obras que ainda não receberam, a gente tem servidores da SEAD, de várias secretarias que ainda não receberam, e reforçando, hoje a gente teve uma troca política que veio de uma gestão para outra, então a antiga gestão pegou, se eu não me engano, 2 salários atrasados, foi e pagou. Agora essa nova está jogando para trás, está tentando parcelar em anos aí para servidores e dificultando isso, justamente nesse período em que a gente sabe que a Prefeitura mantém o nosso comércio de forma direta ativa. Quando você paga uma folha da educação, são 12 milhões? 12 milhões, você movimenta a economia no nosso município, dá aquela respirada, vem a próxima folha. E o que é que o Poder Legislativo está avaliando e acompanhando dessa retenção de recursos para que, de repente, o que a gente recebeu de informação por parte dos bastidores da Prefeitura é que a Prefeitura queria fazer caixa. Então hoje eu queria saber a sua opinião pessoal, o que é que o senhor acha da Prefeitura hoje fazer caixa, sendo que o que a gente precisa é de circulação, é de recurso andando, é uma obra que comece a circular, seja através de emenda direta, da saúde, da educação, ou simplesmente uma emenda parlamentar. Hoje a gente tem um prefeito que é ligado diretamente à base governista do governo do estado, com aliados políticos que podem muito bem destinar emendas parlamentares para que a gente tenha um andamento de obras e, consequentemente, uma movimentação financeira, que a gente sabe que é o que hoje Breves precisa. Nós, na reunião de quarta-feira, com a categoria dos trabalhadores de educação, o assunto a ser tratado ele era basicamente sobre a questão do atraso do salarial do mês de dezembro, né? A secretária, numa reunião que nós tivemos de forma remota com o Tribunal de Contas dos Municípios, ela fez algumas alegações e que não tem muita justificativa, não tem muita segurança. Então, o salário do servidor público, ele é sagrado. Não adianta dizer, porque foi o fulano que ficou devendo, não existe isso. A dívida não é de pessoas, a dívida é do município, a dívida é da prefeitura, a dívida é da Secretaria de Educação. Não interessa quem seja o secretário, quem vai estar hoje, quem vai estar amanhã, isso não importa. O servidor público, ele já disse, ele é do público e ele ganhou o direito de receber seu salário. Então, a informação que a gente tem é que realmente essa folha de dezembro ela gira em torno aí de 12,2 milhões de reais e que isso está fazendo uma falta muito grande na movimentação do comércio local, porque a gente acaba que esse recurso, praticamente 70% talvez desse recurso gira no comércio local ou até mais que isso. Então a gente precisa que isso faz. Ontem nós apresentamos um requerimento assinado por todos os vereadores e hoje votado à unanimidade por todos, encaminhando ao prefeito, dizendo para ele,
paga, sensibilizar ele, pague os servidores da educação, não arrume mais esses argumentos que eles não têm segurança nem jurídica, nem política e muito menos têm um efeito para a sociedade. Então, vai interferir um pouco no pagamento do final do mês de fevereiro, talvez até interfira, em vez de receber dia 5, talvez até pule para receber dia 10 um pouco, mas o pior é deixar esse mês de dezembro acumulado, porque as contas dos servidores que fizeram no comércio local, no seu cartão de crédito, parcela de consignados que as pessoas têm nos bancos, isso não espera para que alguém tenha o prazer de pagar o outro. Tem os juros em cima, isso acrescenta a cada dia. Então, a gente já fizemos isso, para não irmos para o extremo. Por isso nós chamamos para o diálogo. Nós acreditamos que tudo nós podemos resolver no diálogo, numa conversa, numa mesa de negociação. Agora, propostas absurdas, ninguém vai aceitar propostas absurdas. Essa categoria não vai aceitar, a sociedade não vai aceitar, a Câmara de Vereadores com certeza não vão concordar, o próprio Judiciário não concordou, porque se tivesse concordado tinha homologado essa proposta tão absurda que a Secretaria de Educação propôs ao pagamento dos servidores da educação. Então a gente pede mais uma vez, aproveita o espaço aqui e pede uma vez ao Sr. Excelência Prefeito, analise, hoje talvez, ainda não tem o recurso suficiente para pagar essa folha, mas acredito que até no final, no meio da semana que vem, complemente esse recurso, dê para pagar, pague o mês de dezembro, e aí depois eu acredito que daqui com 2 meses ou 3 meses, no máximo, dá para se equilibrar e ficar pagando dentro do mês, sem nenhum problema. Isso não vai deixar o prefeito inelegível, isso não vai sujar o CPF de ninguém, como a pessoa, eu estou preocupado com o meu CPF. Não vai atrapalhar seu CPF. O servidor público tem direito sagrado de receber o seu salário. E pior, nós estamos demorando a resolver essa situação, perdendo tempo discutindo isso, como nós era para estar discutindo o retorno das aulas. Vai ser presencial, vai ser remota, quase que todo mundo está retornando, fizeram um calendário de retorno, e a gente não tem essa proposta ainda. Então nós estamos perdendo tempo discutindo ainda pagamento do mês de dezembro, quando era para nós estarmos apresentando um planejamento das atividades escolares, de que forma nós vamos trabalhar com esse aluno, que nós já passamos o ano de 2020, que foi o ano mais amedrontador em relação à pandemia, e que até concordarmos de que muitas coisas poderiam ser... Mas hoje, que a gente já está aí muito próximo de ser contemplado com a vacinação em massa para a população, e que as pessoas já estão aí um pouco mais familiarizadas em se cuidar, em manter o distanciamento, em usar máscara, em tá se prevenindo, então nós precisamos trabalhar o retorno das atividades. Vai ser presencial. Eu até discordo que seja 100% presencial. Acho que há quem possa receber isso. Teve municípios, estados... Tem que ter um planejamento, teve municípios, estados aí, que fizeram assim, olha, nós vamos trabalhar segunda-feira um quantitativo de aluno, na terça outro quantitativo, mas nós vamos manter esse aluno em atividade. Porque, meu irmão, já pensou a criança que está 1 ano em casa sem poder fazer nada, sem uma atividade, quanto nós estamos perdendo do desenvolvimento dessa criança na questão da educação? Então, nós precisamos disso, precisamos avançar, e aí a gente tem. E aí teve uma discussão, Marlon, que eu queria aproveitar aqui para dar esse esclarecimento. Sim, o presidente Serafim pediu para dar e até colocou isso hoje na sessão da Câmara ele próprio, de que, numas notas divulgadas, disseram que havia uma retenção de recursos no orçamento e por isso estava emperrando isso. E eu quero dizer a todos que isso não é verdadeiro. Essa informação ela não tem segurança. A Câmara de Vereadores jamais, eu tenho certeza que eu fui designado pelo presidente para falar pela Câmara. Eu tenho certeza que dos 17 colegas que estão hoje na Câmara, são 16, mas eu 17. Ninguém vai ser empecilho para pagar servidor. Ninguém. Não existe isso. Se tem uma rubrica que ela não é suficiente para os gestos a pagar, e se há necessidade de fazer algum tipo de suplementação, o Poder Executivo tem a autonomia e a prerrogativa legal de encaminhar ao Poder Legislativo um projeto de lei e pedir nele urgência, celeridade, para que isso seja votado de imediato, criando um crédito. Ele só precisa dizer onde é que está o recurso e não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, vamos acompanhar esses argumentos, eu peço para que... Eu disse isso, que eu tenho um respeito muito grande pelo procurador do município, e ele levantou essa questão na reunião com o Tribunal de Contas. Eu peço que não tente jogar um poder contra uma sociedade ou a sociedade contra um poder. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é de tentar buscarmos as soluções para os problemas. O problema hoje é o pagamento do servidor da educação.
Os outros segmentos do município já estão aí. Mas a gente precisa resolver isso. E não há esse argumento, não tem segurança, não tem embasamento para isso. Vereador, a gente está com um tempinho apertado, eu até peço desculpas para você que está nos acompanhando, mas é um assunto super importante. Hoje nós temos a presença do vereador Enaldo Aguiar, representando o Poder Legislativo de Breves, falando de assuntos de total interesse. E o vereador, eu quero agora fazer uma pergunta pessoal. O vereador tem a maioria da sua base no meio rural. Eu, graças a Deus, tenho as minhas origens no meio rural, ando muito esse interior, conheço a realidade, conheço esse município, graças a Deus, de ponta a ponta. E numa última sessão, em uma outra sessão, o vereador falou um assunto que me chamou bastante atenção e despertou preocupação. Como é que hoje o vereador Enaldo avalia essa paralisação da UBS Fluvial, que nos anos anteriores atenderam milhares de pessoas no meio rural em plena pandemia, e também a questão das ambulâncias que estão paralisadas e que hoje, infelizmente, não estão atendendo a população, que é justamente o fim pela qual elas foram compradas. Essa pergunta é mais pessoal, vereador. Como é que o senhor avalia isso? Porque eu tenho certeza que o senhor tem muito contato com o povo ribeirinho, que muitas vezes aqui na cidade já é difícil a gente ter acesso a políticas públicas. Imagine o meio rural. Imagine pessoas lá na boca do Mapoá, lá na área do Aramã, que tem essa dificuldade de chegar para cá. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, vereador? Olha, eu digo que eu só tenho a dizer com tristeza essas atitudes do não oferecimento dos serviços públicos. Eu penso que os governos, independente de quem quer que ganhe ou quem quer que perca, eles têm que dar continuidade àquilo que é essencial. E a saúde é essencial. Esse atendimento ele não pode ser interrompido. A gente ainda tem hoje, já estamos aí há um pouco mais de um mês e meio de governo, a gente ainda tem algumas unidades de saúde da zona rural que ainda não tem técnico, porque o técnico era contratado, foi indicado por alguém da outra gestão, e aí a política é até aceitável que haja essa mudança. O que só não pode é que essa mudança ela demore tanto a acontecer. E prejudica a população. Eu vou tirar um técnico daqui. Eu quero dizer, eu disse isso na Câmara, de que se pensa que demitir aquele técnico que estava naquela comunidade, né, e não mandar um outro gente, está prejudicando o ex-prefeito, o ex-vereador, ou o vereador que indicou aquela pessoa para lá, está enganado. Quem está sendo prejudicado é aquela comunidade, é eles que estão sem o atendimento. E pior, quando nós estamos nesse momento de pandemia, se não temos o atendimento nas comunidades, esse comunitário ele tem que procurar o atendimento. Então ele vem para onde? Ele vem para a cidade. E ele acaba aglomerando aqui, e ele acaba aqui sufocando o sistema que já é precário. Então, se a gente consegue minimizar o sofrimento desse cidadão lá, ele evita de vir para cá, muitas vezes sem condições, muitas vezes sem ter onde parar, ele vem porque tem que cuidar do doente dele, e ele tem que dar seguimento ao tratamento da saúde. Então nós precisamos disso. Eu já mandei essas conversas aqui, já tive a oportunidade de repassar dessa forma à Secretaria de Saúde, já me pronunciei em relação à Câmara, outros colegas já se pronunciaram, principalmente em relação às ambulâncias. A gente continua custeando o combustível para muitas que estão lá, para que ela venha trazer o paciente. Né? Outras em voadeiras particulares que estão vindo, porque tem aqueles casos, Marlon, lá na zona rural, que a gente sabe que não tem como cuidar lá. Isso. Então tem que chegar imediatamente na cidade. E aí a gente precisa de vida ou morte, dessa questão. Né, e outra coisa, nós, população, temos que ter a consciência de que não sai um prefeito, entra o outro. Os recursos que são carimbados daqueles programas, eles não são interrompidos na transição. Então, o recurso da UBS Fluvial de janeiro, ele veio de janeiro. Ele vem agora de fevereiro. Daí ele vem em março. Independente se o prefeito era A, se entrou B. Não tem essa questão. Então, nós precisamos disso. A gente pede para que a secretária, e já fizemos isso por documento, para a secretária de Saúde possa agilizar o retorno de todas essas atividades do serviço público para os nossos parceiros ribeirinhos. Eu assim como você, eu conheço esse município, boa parte até dos igarapés, né? De todos os rios, aonde você quiser, eu sei e já estive oferecendo a minha solidariedade e fazendo as minhas ações. Então, né? As pessoas são sacrificadas. Você falou de duas partes do município, importante que são longínquas daqui da cidade, mas tem lugares que são bem mais difícil o acesso a isso, né? Bem mais difícil.
o final do Mapuá, outros lugares ali no beiradão do Anajás, ali Furo do Gil, Furo do Gil, nem se fala. Então, Ilha da Roberta, Ilha do Mutum, por ali são lugares muito distantes daqui. Muitas pessoas têm tanta dificuldade que nessa parte de lá do município as pessoas acabam buscando outros municípios do que a própria cidade de Breves. Né? A gente tem áreas lá da divisa que nós precisamos disso. Eu espero que a secretária de Saúde, que me disse outro dia numa mensagem que ela estava finalizando esse planejamento para esse retorno dessa atividade, mas isso não pode esperar tanto, tem que ser imediato. A doença e a fome, eu digo sempre, elas não esperam para amanhã. Você tem que buscar solucionar o problema hoje, porque amanhã ele pode estar mais grave do que hoje. Tá certo. Muito obrigado, vereador, pela participação aqui com a gente. A Marajó TV está sempre de portas abertas a qualquer legislador, a população, para discutir assuntos do interesse da comunidade. Esperamos aí que a gestão pública tenha esse olhar para a questão financeira, a questão econômica do nosso município, mas também para a questão da saúde, que o nosso povo está precisando demais. E nós não vamos abrir mão de estar em cima, de estar cobrando, de estar acompanhando, sempre de forma neutra, buscando aí a melhoria para a comunidade. Não interessa bandeiras políticas para nós. O que a gente quer é o bem do nosso povo. Muito obrigado, vereador. A gente já está terminando o nosso jornal de hoje. Desculpa a demora, a gente precisava discutir esses assuntos que são do interesse da comunidade. Hoje, a partir das 18 horas, tem Cidade Alerta Marajó com a minha amiga Richelle Alves e eu volto a partir das 11h50 na segunda-feira com o Balanço Geral, trazendo o resumo de tudo aquilo que aconteceu durante seu fim de semana. Muito obrigado e até segunda, se Deus quiser.